seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Engenheiro no RH. O tema de hoje é o trabalho remoto e o trabalho híbrido. Mas antes da gente entrar nesse tema, não se esqueça, deixa aí seu like nesse vídeo. Deixe também comentários, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso não custa nada para você, mas nos ajuda muito a continuar crescendo. Bem, a questão do trabalho híbrido, o trabalho remoto, ela sempre foi uma questão polêmica. Existem empresas que adotam isso desde sempre, né, desde muitos anos, e empresas que passaram a adotar de forma obrigatória e viram que isso é bom, estão mudando a forma de trabalho após a pandemia. Bem antes da pandemia, muitas empresas, principalmente multinacionais de médio e grande porte, utilizavam o trabalho remoto com dois objetivos. Primeiro, aumentar a qualidade de vida de alguns trabalhadores. Eles podiam ter trabalhadores que, por conta da possibilidade de trabalhar alguns dias remotamente, ampliava a sua qualidade de vida, seja por causa de deslocamento que eles deixavam de fazer para ir para a empresa, seja porque eles tinham necessidade de conviver mais com filhos pequenos ou necessidades familiares. De qualquer forma, isso sempre foi adotado com certas regras. Primeiro, natureza do trabalho. Por exemplo, trabalhos como desenvolvedor de software é muito conhecido, é um trabalho muito conhecido por ser, na maioria das organizações hoje, um trabalho totalmente remoto. Um desenvolvedor de software, ele recebe lá a missão, aquilo que ele precisa fazer, a especificação do que ele precisa desenvolver, um prazo que ele tem que cumprir, e não interessa se ele está no escritório, se ele está em casa, se ele está viajando, enfim, ele pode trabalhar de qualquer lugar. E é muito comum em grandes empresas, desde muitos anos atrás, terem desenvolvedores de software até em outros países. E para os desenvolvedores isso é fantástico, porque ele pode pegar um serviço de uma empresa, ele pode pegar depois um de outro, ele vai decidir se ele vai trabalhar de madrugada, que é mais silencioso, se ele vai trabalhar de manhã, à tarde, porque ele tem prazos e ele tem o que fazer e ele gerencia isso. Então, para o profissional, é uma forma de trabalho excelente e para a empresa, ela continua tendo ali os resultados dela. Bem, isso acontecia e acontece até hoje em algumas empresas, mas muitas das empresas, eu diria a maioria das empresas, foram obrigadas durante a pandemia a adotar um modelo de trabalho remoto da noite para o dia. E a forma como isso foi adotado foi uma forma emergencial. Pessoas que trabalhavam no escritório com desktops tiveram que receber notebooks, tiveram que receber acesso para trabalhar as empresas, mesmo sem ter condições, muitas vezes, físicas de trabalhar fora do escritório. E quando a gente fala condições físicas, é espaço físico mesmo na residência, condições ergonométricas, um bom trabalho, onde ele possa ter uma postura adequada para o trabalho, e também a concorrência. Houve casos de famílias onde mãe, pai passaram a trabalhar em casa, cada um nas suas atividades diferentes, com filhos estudando de casa também, sem um espaço físico adequado e todo mundo concorrendo ali pelos recursos da casa e pelo espaço físico. Então, realmente foi algo que foi um processo muito confuso. Anos após a pandemia, as empresas buscam critérios mais adequados para o trabalho remoto e trabalho híbrido. É claro que o trabalho remoto sempre depende da sua natureza. Existem funções onde a presença física é praticamente obrigatória, mas funções que não dependem da presença física podem sim se tornar um modelo 100% remoto, caso dos desenvolvedores que eu falei, ou um modelo híbrido que seja adequado para todos. E de novo, as pessoas aí vão ganhar na qualidade de vida, eu vou poder trabalhar com talentos muitas vezes que estão geograficamente distantes, vai ser possível que a empresa contrate essas pessoas e ainda continua trazendo aqueles benefícios que são muito importantes. Mas o trabalho remoto muitas vezes não acontece como deveria, ou talvez com a qualidade que as pessoas gostariam, por conta de alguns fatores. E alguns deles são mitos, outros são fatores que realmente a gente deve levar em consideração. E o primeiro mito que eu queria colocar aqui é: se eu não estou vendo, as pessoas não estão trabalhando. De fato, algumas lideranças acreditam que pelo fato de não verem as pessoas, não há garantia de que elas estejam trabalhando. Se a gente pensar bem, a presença física, com raras exceções, não é garantia de produtividade. A pessoa pode estar presente à vista de todos e não está produzindo, não está trabalhando da forma adequada. O que é necessário aqui é uma mudança na forma de gestão.
Eu não tenho mais que gerir a questão de tempo, mas sim gerir a questão de resultados quando eu estou falando de um trabalho remoto. Como eu dei o exemplo dos desenvolvedores, eu tenho algo para ser feito, eu dou as condições para a pessoa fazer e dou um prazo. Se a pessoa vai trabalhar mais horas pela manhã, menos horas na parte da tarde, se ela vai estender à noite, de madrugada, aí é uma questão que ela vai gerenciar e faz parte da qualidade de vida dela. Claro que determinados trabalhos exigem presença em alguns momentos, não somente presença física, mas a presença online em algumas reuniões de equipe, algumas questões de alinhamento, alguns contatos com clientes que precisam ser feitos em horários comerciais. Então, essa liberdade de horário de trabalho ela é relativa. Dependendo da natureza do trabalho, ela é maior ou menor, mas é importante que a mudança de foco da liderança seja para resultados e não para tempo. O tempo seja cobrado, sim, quando há necessidade de uma reunião, necessidade de um contato com o cliente em determinado horário. Mas o resto das atividades que dependem de tempo produtivo da pessoa tem que ser cobradas por resultado. E um segundo mito é que a cultura da empresa pode se perder com a distância. A cultura da empresa ela não está restrita às paredes da organização. A cultura da empresa ela vive no relacionamento, na forma como as coisas são feitas, na comunicação entre as pessoas e também, muitas vezes, nos chamados rituais da organização. Esses rituais podem ser preservados presencialmente e também podem ser realizados de forma online, com a presença das pessoas de forma online. Na prática, isso pode ser feito com reuniões periódicas, semanais, onde as pessoas vão alinhar as informações, alinhar o que vai ser feito. Também na criação de canais de comunicação, como grupos de discussão sobre qualquer tema, temas de trabalho, temas externos. Isso vai mantendo o contato entre as pessoas e vai possibilitando que aquele processo que envolve o estabelecimento da cultura ocorra mesmo com as pessoas não estando 100% do tempo juntas. Alguns sistemas de comunicação online facilitam isso, fazem com que as pessoas estejam presentes, embora estejam remotamente distantes. E, de novo, temos que nos preocupar com a questão do item 1, que o horário não garante produtividade. E as pessoas que trabalham no modelo remoto ou híbrido também precisam ter um gerenciamento do seu tempo e da sua energia, principalmente. Muitas vezes o trabalho remoto pode levar a um expediente infinito. A pessoa está o tempo todo disponível, trabalhando e fazendo o que tem que fazer. Ela mesma não se policia para ter algumas regras. E o segredo aí não é trabalhar mais horas, é trabalhar de forma mais inteligente, utilizando os recursos disponíveis que você tem. Na prática, a forma de trabalhar de forma mais inteligente é a pessoa gerenciar os seus picos de energia. Tem pessoas que são mais produtivas pela manhã, outras mais produtivas à tarde, outras gostam de trabalhar no silêncio da madrugada. Enfim, procure entender como você funciona, procure entender como é que você pode dividir as tarefas que você tem, que são tarefas que dependem de resultados e não de horários, e procure distribuir nos momentos em que você tem mais energia, nos momentos que você está mais apto a trabalhar. Muitas vezes a pessoa em casa, ela almoça em casa, após o almoço ela sente uma queda de energia. Nesse momento ela pode fazer algumas atividades mais operacionais, menos criativas. Então ela pode, por exemplo, dedicar a parte da manhã a trabalhos mais criativos, a produção daquilo que ela tem que produzir. Após o almoço, ela vai ler e-mail, ela vai organizar alguma coisa, ela vai fazer coisas mais operacionais que não dependem tanto da sua criatividade. Cada um tem que descobrir a sua melhor forma. Esse é um exemplo. Talvez para outras pessoas esses momentos sejam diferentes, mas é importante cada um encontrar o seu modelo ideal, procurando dividir o tempo de uma forma inteligente, procurar fazer pausas. É importante que se levante em alguns momentos, vá pegar um café, uma água, olhe pela janela, procure também sair um pouquinho daquele ambiente fechado que a gente tende a ficar quando está trabalhando remotamente. Outro ponto importante é que o dia que a pessoa não vai para o escritório, ela não tem aquele início e fim de expediente. O fato dela ir até o escritório, o deslocamento, ele a gente pode chamar de um momento onde ela faz uma mudança cerebral, é quase como quem assistiu à série Ruptura, né, vai entender o que eu estou falando, quase como se ela mudasse uma chave e fale, agora eu estou trabalhando, porque eu saí de casa, fui até o escritório, agora eu estou trabalhando.
Da mesma forma, quando ela sai do escritório, ela muda uma chave também e fala, bom, o expediente acabou, assuntos do escritório trato amanhã, assuntos pessoais trato agora. O fato da pessoa estar em casa, isso se mistura o tempo todo. Não existe essa quebra entre trabalho e entre vida pessoal. Cada um tem que criar essas regras para garantir a sua produtividade, combinar com a família momentos em que vai tratar de assuntos da família. Se isso realmente incomodar, outras pessoas conseguem fazer essa mudança, né? Essa mudança de chave com uma velocidade maior, outras precisam de mais tempo para concentração. Cada um tem que descobrir a sua forma, combinar com as pessoas que convivem com ela, para ter um ambiente de trabalho remoto produtivo. Para algumas pessoas funciona criar alguns rituais diários no momento em que ela inicia o trabalho, como tomar um café, como ler os e-mails, fazer algo que indique para o seu cérebro, bom, a partir de agora eu estou trabalhando. E ao final do expediente é a mesma coisa. Então o tempo que ele dedica ao trabalho, ele tem que ter essas chaves aí, ajudam muito na questão da produtividade. Novamente lembrando, é uma questão mais de produtividade, dedicação de tempo para cada um vai encontrar o seu tempo e seus horários ideais para fazer os trabalhos que não dependem de um horário fixo. É muito importante que haja essa transição até para a nossa própria saúde mental. Esse trabalho remoto e híbrido ele exige uma maturidade dos dois lados. Seja uma maturidade da liderança em entender como eu posso cobrar essa pessoa, de entender que tempo não é a questão principal, e uma maturidade da pessoa de respeitar essas questões, de entender quando ela pode flexibilizar o seu trabalho e quando ela não pode flexibilizar por questões, como eu já comentei, de agendas comuns, questões de contatos, que ela precisa aí sim ter horários. É muito importante que os líderes sejam facilitadores desse formato, adequando a forma de cobrança, a forma de transmitir as necessidades de trabalho para seus colaboradores, e essas pessoas também têm que gerir a sua autonomia e gerir a sua responsabilidade, têm que aprender a questão que a gente comentou da maturidade. Trabalhando essas questões, nós temos que procurar um ponto onde a produtividade seja boa para a empresa, onde os resultados sejam vistos e estejam de acordo com o que a empresa espera, ao mesmo tempo em que as pessoas ampliam sua qualidade de vida, equilibrando vida pessoal e vida profissional. Bem, espero que esse vídeo tenha ajudado a jogar uma luz nessa questão do trabalho remoto, trabalho híbrido. Lembrando que cada organização tem que encontrar o ponto ideal para cada uma das suas equipes, para cada tipo de trabalho, aquilo que pode ser flexibilizado de uma forma ou de outra. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí também seus comentários e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso não custa nada para você, mas nos ajuda a continuar crescendo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.